Então, a gente conversava quando era namorado, o que ela não deve esperar de mim? Não é que eu seja perfeito, mas que eu não tenha falha de caráter. Tá. E a gente tá Perfeito. casado até hoje, e eu continuo dizendo pra ela, o que você não deve esperar de mim, falha de caráter. Mas como é que eu forjei esse caráter? Eu disse, o que ocupa a nossa mente determina o nosso caráter. Uhum. Como é que eu consigo caminhar com a minha esposa sendo uma pessoa que erra, porque eu erro. Uhum. Primeiro, quando eu erro, eu tenho que ter humildade de pedir perdão, e aí isso também precisa... Eu costumo dizer que só numa discussão ou numa desavença, vamos dizer desavença, não discussão, para mim, pelo que eu aprendi da Bíblia, quem cede é o mais forte, não é o mais fraco. Isso me fez cair uma ficha maravilhosa, porque eu achava o seguinte, porque o que eu fui ensinado? Por exemplo, minha mãe me ama, tá viva até hoje, eu perdi meu pai muito cedo, minha mãe me ama, tá viva até hoje, é uma mulher que para mim é uma grande referência, mas ela me ensinou o que ela aprendeu. Uhum. E eu tive uma infância pobre, morei na favela, e Deus transformou a minha vida, e hoje eu vivo uma vida que eu não imaginava, não que não tenha problemas, tem, mas uma vida que eu nunca imaginei viver na minha vida, porque eu comecei a mudar o padrão, e a gente vai falar sobre isso aqui, eu vou mostrar na Bíblia o que diz a respeito disso. Quando eu comecei a ver um padrão totalmente diferente, algo diferente de tudo aquilo que eu conhecia, você nunca irá além daquilo que você acredita. Sim, sim. Então, se você expande a sua mente, e essa expansão de mente, o convite bíblico do apóstolo Paulo é para renovar a mente na palavra, quando você entende quem você é em Cristo, quando você entende a sua herança, quando você entende que você tem um Deus que te protege, que cuida de você, da sua família, dos seus negócios, e quando você confia nisso, a sua base de crença muda. Quando a base de crença muda, os pensamentos mudam, as atitudes mudam, os hábitos mudam, o caráter e o destino muda. Então, a minha vida mudou completamente. Volto a dizer, sou um homem comum com qualidades e defeitos, mas que tem uma vida hoje que eu não imaginava viver. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que existe uma fonte. E é uma fonte de confiança. Estava dizendo para você que se você me diz algo, eu confio. Você é meu amigo, eu confio. Se é um professor da faculdade, eu confio. Eu acredito, tenho credibilidade e tal. Só que quando você coloca isso em Deus, você aprende... Trazendo já o que você me pediu para falar. Como é que é esse negócio de aceitar Jesus? Você vive, por exemplo, o grande convite do cristianismo é o arrependei-vos. Isso. Você já deve ter ouvido falar. Arrepender. Se arrepender das velhas práticas, aprender novas práticas, porque quando você passa a ser um filho de Deus, você está inserido numa nova cultura, que é a cultura do reino de Deus. Você tem um pai. Se antes você achava que não tinha. Só que esse pai, ele é descrito pela palavra assim, existe uma expressão que traduz muito bem quem Deus é. E a Bíblia diz que Deus é amor. É perfeito. Ele não tem, ele é. E se você quiser entender, ou alguém quiser entender um pouco mais do que tipo de amor é esse, 1 Coríntios capítulo 13, diz lá a qualidade, a natureza do amor de Deus por nós, que tudo suporta, tudo... Enfim, ali está dizendo qual é o amor de Deus. Ele te ama e ponto. Por quê? Não porque você é bom ou ruim. Não porque você é inteligente ou não. Não porque você é forte ou não. Não porque você é preto ou branco. Não. Ele te ama porque ele é amor. Sim. Ele decidiu te amar. É tão simples quanto Essa isso. é a tradução do amor ágape. E que algumas pessoas falam assim, eu já entendi que o amor ágape ele é incondicional. Então, se ele é incondicional, nada... Se você acredita e crê que o amor de Deus é incondicional, então nada do que você faça, ele vai deixar de te amar. É um raciocínio lógico. Então isso pode escandalizar algumas pessoas, porque não faz sentido. Porque se alguma coisa que você faça vai fazer com que Deus te ame menos, esse amor deixa de ser incondicional. Verdade. Como é que você começa a crer que o amor de Deus é incondicional? Entendendo e conhecendo quem Deus é. Porque senão é só uma frase, é uma palavra. Uma palavra... A própria Bíblia diz que a letra mata, o espírito vivifica. A Bíblia é um livro de revelação. Então quando você entende que, por exemplo, Jesus é Deus, ele esteve sobre a face da terra e a missão dele aqui foi dar a vida para que hoje eu e muitas pessoas sobre a face da terra possamos falar que nós falamos com Deus por intermédio dele, foi por obra e sacrifício dele, não nosso. Isso. E ele fez isso por amor. Está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse vida eterna, ele também não é simplesmente a vida eterna espiritual, é um combo. Vida eterna significa paz, significa amor. E aí eu quero aproveitar aqui para falar algo que isso não está na Bíblia descrito com essa clareza. Mas do que eu conheço da Bíblia, eu não acredito que ninguém possa viver sem três coisas
que o dinheiro não pode comprar. Ninguém, para mim, na minha opinião, tá? E é só a Legal. minha opinião. Aham. Na minha opinião, nenhum ser humano sobre a face da Terra ele é capaz de ser feliz sem 3 coisas. E eu quero adiantar isso para quem está assistindo aqui. Aham. E essas 3 coisas não há dinheiro no mundo que compre. Então, que fique claro isso, é uma crença minha baseada no que eu conheço da palavra de Deus, que é saúde, Uhum. paz e amor. Verdade. Só Deus é que vai te dar e dinheiro no mundo compre. E eu não acredito que uma pessoa trilionária... Hoje antes, estava assistindo um noticiário, eu vi que uma pessoa, não vou dizer o nome aqui, né, mas o homem mais rico do mundo, foi calculado agora, mais de 700 bilhões de dólares a fortuna que ele tem. Apesar desses mais de 700 bilhões de dólares, eu acredito que ele só vai ser feliz se ele tiver saúde, paz e amor. Não tem Por quê? dúvida. Porque de nada vai adiantar isso. A Bíblia nos convida a não guardar tesouro sobre a face da terra, e isso não é dizer que você não tem que ter nada, que você não tem que ter posse, não tem que ter bens. Não é isso. Porque a Bíblia é muito clara, é um livro que é muito claro, ele não se contradiz. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso. O amor ao dinheiro. Então a gente chega à conclusão de que o dinheiro ele é um péssimo senhor, Uhum. mas ele é um ótimo servo. Isso. Ele é um ótimo servo. Quando ele serve a você, é ótimo. Mas quando você serve a ele, é uma desgraça. E eu acho que esse é o grande ponto ali, muito sensível, que as pessoas confundem um pouco. E eu vou voltar ainda, você está colocando muito bem toda essa posição de Jesus, né? Porque ele vem trazer para a gente. E eu acho que as pessoas confundem porque ele vive numa época que era muito simples.